Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 9, a palavra de Deus nos fala sobre o momento em que Jesus convoca os seus discípulos e dá autoridade a eles e poder sobre todos os demônios para que eles curassem enfermidades. No capítulo anterior, a palavra de Deus, ela nos falou acerca da parábola do semeador, em que o Senhor Jesus nos ensinou muitas verdades acerca do estado do coração quando recebe a palavra. Agora, no capítulo de número 9, a palavra de Deus nos fala assim: E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Nessa passagem nós vemos a convocação que o Senhor Jesus fez aos seus 12 discípulos. Ele deu autoridade e poder sobre todos os demônios para que eles curassem enfermidades. E eles foram enviados a pregar, a anunciar o reino de Deus e a curar os enfermos. E nos versículos 3 a 5, o Senhor Jesus dá características do seu chamado aos discípulos, que eles nada levassem consigo para o caminho, nem cajados, nem alforge, e nem pão, nem dinheiro, e que eles também não levassem duas túnicas. Tudo isso para demonstrar a sua dependência de Deus. Tudo isso para mostrar a eles que Deus iria cuidar deles no caminho. Eles não precisavam se preocupar em levar mais uma túnica, porque Deus iria providenciar, se fosse necessário, mais uma túnica. Eles não precisariam levar uma bolsa, porque Deus iria providenciar a cada momento o que era necessário. Pois quando nós levamos uma mochila, uma bolsa para o caminho, e nessa bolsa nós colocamos alimentos, roupas, nós estamos fazendo isso porque nós sabemos que lá naquele lugar aonde nós vamos, nós não teremos ali um guarda-roupa como nós temos em casa, nós não teremos uma roupa reserva como nós temos em casa. Então, por sair de nossa zona de conforto, nós levamos também uma bolsa, algo, para que ali nós venhamos ter a roupa reserva, o alimento reserva, pois nós não sabemos como será o caminho. Mas aqui o Senhor Jesus, ele dá essa descrição de que eles nada levassem consigo para o caminho, para que eles aprendessem a depender totalmente de Deus a cada momento na obra do Senhor. Na obra do Senhor, nós não precisamos se preocupar com o amanhã, com aquilo que teremos no amanhã, pois o Senhor, ele cuida do seu povo. Assim como ele cuidou de Israel no deserto, assim como ele cuidou de Elias no momento difícil do seu ministério, ele também cuidará da sua igreja em cada dia, assim como cuidou de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E nos demais versículos, nós vemos que no versículo 5, o Senhor Jesus disse que se em qualquer cidade eles não fossem recebidos, quando eles saíssem, eles sacudissem o pó dos seus pés em testemunho contra aquela cidade. Isso também nos ensina que nós não devemos insistir para sempre com aquelas pessoas que rejeitam o evangelho, mas nós devemos prosseguir a nossa caminhada, pois aqueles que rejeitam serão condenados, e o nosso papel é anunciar o evangelho. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nos demais versículos, nós vemos que eles saíram e percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. E o tetrarca Herodes, o governante Herodes, ele ouviu tudo isso que era feito pelo Senhor Jesus. E ele não sabia ao certo o que era isso,
porque alguns falavam que João havia ressuscitado, outros que Elias tinha aparecido e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E Herodes procurava ver o Senhor Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus ele não vai lá para se mostrar a Herodes. Ele não vai lá para se mostrar aos governantes, mas ele continua fazendo a obra de Deus, aonde o Pai havia lhe enviado, aos pobres, aos enfermos, aos endemoniados, aqueles que menos tinham recursos na sociedade. Era esses que Jesus focava no seu ministério, porque dos pobres é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos fala que, regressando os apóstolos, contaram ao Senhor Jesus tudo o que tinham feito. E Jesus, tomando eles consigo, retirou-se em particular para um lugar deserto, pois muitas vezes nós devemos nos afastar da multidão. Nós devemos ter momentos de comunhão a sós com Deus, em particular com Deus. Isso é importante para o nosso ministério, assim como Jesus também fez com os seus discípulos. E a multidão foi, sabendo que Jesus estava nesse lugar, a multidão vai até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus recebe a multidão, e falou do reino de Deus, e sarou aqueles que necessitavam de cura. E então, o dia já se declinando, os discípulos falaram ao Senhor Jesus para despedir a multidão, porque havia uma grande multidão, e eles tinham que comer. E Jesus, com muita fé, Jesus ensinando os discípulos também a ter fé, diz a eles que eles dessem à multidão de comer. E eles falaram que não tinham senão 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ali disse aos seus discípulos para que fizessem assentar a multidão, e dividisse a multidão ali em grupos de 50 em 50. E assim fizeram. E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os colocarem ali diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrou 12 cestos de pedaços. É interessante nós vermos aqui a providência do Senhor Jesus Cristo. E para os discípulos era muito pouco, 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos do Senhor Jesus Cristo foi o suficiente para alimentar toda aquela multidão. Muitas vezes nos preocupamos com aquilo que temos, mas se nós colocarmos o pouco que temos na mão do Senhor Jesus Cristo, isso será o suficiente e ainda vai sobrar para alimentar a multidão, para trazer a providência necessária a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, o Senhor Jesus relembra os seus discípulos de que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. No versículo 22 ele fala dessa forma. E no versículo 23 em diante, ele nos deixa claro os requisitos para seguir o Senhor Jesus. Ele fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque a qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Pois do que adianta o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos nós vemos um momento em que Pedro, Tiago e João têm a oportunidade de subir ao monte com o Senhor Jesus Cristo e ali ver a transfiguração do Senhor Jesus, vendo a glória, a manifestação da glória do Senhor Jesus ali, de uma forma que eles ainda não tinham visto. E quando eles descem desse monte, Jesus ali se depara com um rapaz que estava endemoniado e levou o seu filho, um homem que o seu filho estava endemoniado, e ele leva o seu filho até o Senhor Jesus. E Jesus ali expulsa aquele demônio e sara aquele rapaz. E ele fala ali no versículo 44 aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Jesus
fez os milagres, os sinais, as maravilhas, mas ele constantemente lembrava aos seus discípulos que ele iria morrer, que ele estava ali para isso, que o seu ministério iria se consumar dessa forma, com a sua morte e com a sua ressurreição ao terceiro dia. E nos demais versículos nós vemos que os discípulos, tentando ali saber quem deles era o maior, Jesus fala que aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Esse é o princípio do reino de Deus. Nos demais versículos nós vemos que, completando-se os dias para a sua assunção, para o momento ali da sua morte, a consumação do seu ministério, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E ali ele começa, a sua caminhada, continua na sua caminhada rumo ao Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E nos últimos versículos, do versículo 57 ao 62, ele se depara com pessoas que queriam seguir a ele. E ele finaliza no versículo 62, nos ensinando uma grande verdade. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se nós realmente queremos seguir ao Senhor Jesus, nós devemos estar dispostos a renunciar a cada dia coisas que irão nos impedir de seguir a Ele. Não podemos olhar para trás, mas devemos seguir ao Senhor Jesus, pois quem olha para trás não é apto para o reino de Deus. Que venhamos meditar nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração e assim venhamos ter uma excelente terça-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.